princípio de tudo, a energia. A história do ser humano sempre esteve ligada diretamente a ela. Desde a luz solar como elemento fundamental para a criação da vida em nosso planeta, até a invenção da bomba atômica. O ser humano aprendeu a explorar a energia, mas nunca imaginou que sua própria avareza o levaria a uma situação insustentável e sumamente perigosa. Uma situação onde uns poucos controlam os recursos de muitos, ou seja, os de todos. Há muito dinheiro em jogo e, portanto, muitos interesses. A cobiça teria impedido o maior desenvolvimento tecnológico e energético. Há muitos interesses de grandes grupos econômicos frustrados no poder. Pode uma sombra obscura ter ameaçado o destino de homens valentes que tentaram mudar o mundo em que vivíamos? Quem está movimentando os fios de nosso presente? Poderíamos estar vivendo em um mundo muito melhor? Quem tem nosso futuro em suas mãos? Tentaram enclausurar nosso conhecimento. Um conhecimento ao nosso alcance, mas oculto a olhos nus por um inimigo que supostamente se estende e permeia a indústria, os governos e os meios de comunicação. Fomos enganados? Se fizeram isso, por que não percebemos? Para obter as respostas adequadas, precisamos fazer as perguntas corretas. Por que dependemos de um recurso escasso que gera terríveis consequências? O planeta está em crise. O que houve com as pessoas que tentaram nos mostrar uma visão diferente do mundo? Vários homens lutaram e continuam lutando contra a incompreensão, a inveja e as ameaças e a sua privação de liberdade. Existem os que acreditam que houve uma conspiração contra seus projetos. Não resta dúvida de que foram atacados deliberadamente. Em suas vidas, pode estar a chave do que aconteceu com eles e do que está acontecendo conosco. Mentiras, traições, sabotagem e morte. Esta é a história dos sonhos e invenções de pessoas que enfrentaram os maiores obstáculos. E de pessoas que, como nós, talvez vivam enganadas sem saber. Mas, sobretudo, é a história do principal suspeito na sombra. O poder por trás da energia. Power. A energia sempre foi poder. Os sacerdotes das civilizações antigas obtinham autoridade pela crença de seu povo em seu controle sobre a fonte mais visível de energia e vida: o Sol. A energia é solar direta ou solar indiretamente. Nosso gênesis energético está no Sol. Os sacerdotes não foram os únicos em se dar conta do poder resultante do controle da energia. As culturas que primeiro conseguiram aproveitar a energia de uma maneira domesticada com o desenvolvimento das primeiras técnicas agrícolas, ao entender os ciclos solares e com os avanços no armamento bélico resultando da manipulação do fogo, foram as primeiras que conquistaram o poder na antiguidade. No mundo moderno, tudo mudou com o aparecimento de uma nova e voraz demanda de energia. A era industrial havia começado. Ironicamente, a energia não só se transformou em um recurso primário desse mundo industrial, como também passou a ser uma indústria em si mesma. E com isso, os empresários passaram a ser os distribuidores e concentradores energéticos do planeta. Essa riqueza em biodiversidade e água não pode estar subordinada a interesses empresariais de grupos poderosos multinacionais e nacionais de curto prazo. Sempre será uma guerra de interesses. E na guerra, sempre haverá vítimas. Grandes cientistas e inventores se opuseram a interesses econômicos implacáveis, planejando fórmulas novas para desenvolver alternativas ao petróleo. É o caso de Nikola Tesla,
Rudolf Diesel, Eugene Malov, Stanley Meyer e Paul Pantone, entre outros tantos. Todos eles têm uma visão à frente de sua época e com o desejo de fazer avançar a sociedade em direção a um futuro mais limpo e mais justo. Desde a transmissão sem fio de energia até o uso de combustíveis alternativos, esses homens dedicaram suas vidas a buscar as soluções para os problemas que enfrentamos como sociedade. Na verdade, se pudéssemos identificar uma coisa para baixar o preço, para reduzir a pobreza, certamente nós escolheríamos a energia. A Revolução do Carvão alimentou a Revolução Industrial. E com isso, as civilizações realmente avançadas são baseadas nos grandes avanços da energia. O tema da energia em nível mundial está ganhando uma importância cada vez maior no século XXI. O que está em jogo é nem mais nem menos que a sobrevivência da humanidade. Estamos simplesmente sendo os cúmplices desse capitalismo global e das empresas transnacionais, que estão provocando um problema de iniquidade gigantesco no mundo todo e que, se isso continuar, as tensões podem ser crescentes e chegar a um momento crítico que acho que ninguém quer. A escala de valores está totalmente de cabeça para baixo. Tudo o que importa é o dinheiro. Em um tempo muito recente, Iraque. No entanto, existia uma pessoa que estava convencida de que manipular a energia não era uma arma de controle, mas a promessa de um mundo melhor. Nikola Tesla. Quando chegou aos Estados Unidos, o mundo estava a ponto de mudar para sempre. Como se fosse um presságio, seu nascimento foi durante uma tormenta elétrica. Desde muito pequeno ele tinha visões, era meio místico e se imaginava no futuro controlando a água e controlando a eletricidade. Seu pai era sacerdote e queria que Nikola seguisse seus passos. Ele entrou em crise e esteve a ponto de morrer. Não permitiam que ele sonhasse. Intransigente com a vocação do filho, seu pai fez então um juramento. Se seu filho sobrevivesse, permitiria que ele estudasse engenharia. Tesla ouviu que se ele se recuperasse, poderia fazer o que ele desejasse. E então tomou a decisão de estudar engenharia. Tesla não era um estudante comum. Logo se destacou. E seus professores não entendiam a sua capacidade de realizar operações de cálculo avançado em sua mente. Essa mente poderosa o levou a vislumbrar o futuro. Durante uma visão, Tesla desenhou um diagrama de sua invenção na areia. Logo nasceria a corrente alternada, algo que usamos todos os dias no mundo todo para transmitir a luz elétrica. Por volta da mesma época de Tesla em Berlim, um engenheiro alemão estava para projetar o que seria o primeiro motor capaz de funcionar à base de óleo vegetal. Seu nome, Rudolf Diesel. Foi um homem muito dedicado a entender a termodinâmica dos motores de combustão. Uma de suas experiências resultou na explosão do motor em que trabalhava. Diesel passou meses no hospital em recuperação, com ferimentos muito dolorosos. Mas o acidente que esteve a ponto de tirar-lhe a vida lhe daria a coragem necessária para levar a cabo a invenção que revolucionaria o conceito de consumo energético. Aos 38 anos de idade, Rudolf Diesel já havia feito uma fortuna com seus projetos e patentes. Em uma feira em Paris, finalmente apresentaria ao mundo o motor que levaria o seu nome. Ele queria que o motor de combustão tivesse um aproveitamento muito maior e eficiência, que fosse mais barato, mais útil, com menos desperdício e menos poluição. Lamentavelmente para Diesel, seus interesses chocariam com dois poderosos adversários: a indústria incipiente dos combustíveis fósseis e o governo alemão,
que temia que os projetos do pesquisador pudessem cair nas mãos da Inglaterra. As mentes brilhantes sofreram perseguições, sofreram boicotes. Seriam esses inimigos capazes de detê-lo? Durante séculos, aquelas mentes que ultrapassaram os parâmetros da ciência conhecida foram repudiados, em especial por aqueles instaurados no poder. Inclusive Galileu, que é considerado o pai da ciência moderna, que morreu em prisão domiciliar, cego e julgado pela Igreja por sua convicção de que a Terra girava ao redor do Sol. Quantos foram os cientistas censurados e quantos terão perdido a vida por isso? Fazem artificialmente que pareçam que essas coisas estejam fora de hora. São realizadas através de agentes humanos e às vezes com práticas argumentáveis, controvertidas e que às vezes levam a essas tragédias. Muitos homens perderam a vida pelo simples fato de estarem a serviço do conhecimento da humanidade. Parece que desconhecemos bastante sobre as tecnologias que nos rodeiam e seus criadores. Aos que estão no poder não convém que sejamos informados. São os mesmos que impedem o desenvolvimento de certas invenções. Os casos a seguir, se estiverem certos, mostrariam uma realidade arrepiante. As teorias de Malov, Meyer e Pantone não são mencionadas em quase nenhuma das faculdades de engenharia do mundo. E por esse motivo, seus trabalhos são praticamente desconhecidos. Em outra faculdade, na Universidade de Utah, Estados Unidos, em fins dos anos 80, uma dupla de cientistas, Martin Fleischmann e Stanley Pons, afirmavam que haviam conseguido produzir energia de qualidade a partir da fusão a frio. Um professor egresso do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Eugene Malov, não só apoiava a teoria, mas também assegurava que as notícias ridículas que suas experiências sofreram da mídia eram devido a interesses mais poderosos do que o bem-estar da humanidade. Na ciência existem os que a desqualificam que é impossível obter resultado. E principalmente os que a desqualificam são os físicos nucleares, os que têm milhões e milhões de dólares em investimentos públicos do Estado, das universidades para construir reatores nucleares. Malov era professor de jornalismo científico da Universidade de Boston e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Quase toda sua carreira foi dedicada à pesquisa de fontes alternativas às tradicionais que usamos hoje. Seus avanços eram vistos como a solução energética do mundo. Malov iria se transformar em vítima das notícias ridículas por parte da comunidade científica apenas por divulgar a fusão a frio. Querem nos tratar como crianças e nos fazer crer que avanços como a fusão a frio são coisas que só existem na ficção científica. Contemporâneo de Malov, há quase 3 décadas em Ohio, um inventor surpreenderia o mundo com um simples vídeo amador. Este é o desenvolvimento de células de combustível de água que podem ser usados em carros experimentais. Stanley Meyer dizia ter inventado uma máquina que só precisava de água para conseguir o hidrogênio, usado como combustível. Suas pesquisas surgiram da preocupação que causou o embargo do petróleo de 1973 por parte dos Estados Árabes aos Estados Unidos e seus aliados. O que eu vejo é que a maioria das pessoas é muito egoísta. Havia literalmente filas de pessoas tentando abastecer seu veículo com gasolina. Os brasileiros foram testemunhos de como isso afetou seu país na década de 70, a ponto de ser o estopim para que o Brasil buscasse uma solução nos biocombustíveis. Até 1975, o Brasil dependia exclusivamente de importações de petróleo para manter seu sistema de transporte e indústria funcionando. A crise do embargo propiciou, no caso de Meyer, um patriótico desejo de buscar uma alternativa consistente aos combustíveis fósseis, dos quais já se sabia que não poderíamos depender por muito mais tempo. Nesse caso, depois de muitos anos de ser renegado com seu desenvolvimento, conseguiu legalizar patentes. Uma vida de luta.
E ele seria reconhecido como inventor do ano pela prestigiosa edição do Who is Who in America. Stanley Meyer podia rodar até 150 quilômetros com 1 galão de hidrogênio sem poluir. Seu veículo impulsionado por água, na verdade, parecia uma espécie de Volkswagen. Era como um carro velho. Mas, basicamente, ele descobriu a forma de produzir combustível. Era hidrogênio, mas combustível a partir da água. Segundo Meyer, ele havia conseguido separar o hidrogênio do oxigênio na molécula de água, para posteriormente queimar o hidrogênio e fazer funcionar seu motor com um impacto quase imperceptível ao meio ambiente. Em algumas escolas do México, está sendo experimentado outro tipo de motores que funcionam também graças à água. Por meio da informação obtida em planos disponíveis pela internet, foi possível recriar o motor Pantone, também conhecido como JIT. Paul Pantone, assim como Stanley Meyer, após a crise do petróleo, começou a se preocupar com o preço dos hidrocarburantes e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Em 1979, ele começou a construir um sonho. O sonho de um combustível que permitisse que os motores não produzissem poluição. It is a miniature refinery, like I said, that atomically breaks down all the fuel in the chamber so that it's all used as energy, with no pollution. No início dos anos 80, ele terminou seu primeiro protótipo funcional do JIT, o Global Environmental Energy Technology. Está funcionando. O negócio por trás da energia poderia ser afetado por essas mentes brilhantes que tentaram mudar o mundo. Sabotagens, conspirações, torturas psicológicas. Quando o poder se sente ameaçado, apela para qualquer recurso, desde que mantenha seu domínio, inclusive a morte. A avareza dos poderosos fez com que a exploração da energia entrasse em crise. Ameaças, traições e atentados impediram que os projetos em prol de um mundo melhor fossem realizados. Estaremos a tempo de reverter esse rumo trágico? No conflito da energia, sempre houve dois lados. Os que quiseram impulsionar seu desenvolvimento até limites inimagináveis e os que viram nisso um negócio. Tesla pensava que seria possível obter uma fonte de energia inesgotável. Mas quando seu futuro parecia ficar mais promissor, seus verdadeiros problemas começaram. Ao chegar nos Estados Unidos, ele só tinha 4 centes no bolso, alguns poemas e uma carta de recomendação dirigida a uma pessoa muito especial, Thomas Alva Edison. Na carta escrita por Charles Beckelor, um funcionário da empresa de Edison na Europa, era possível ler: Senhor Edison, conheço 2 grandes homens. O primeiro é o senhor. O outro é o jovem que leva esta carta. Tesla estava entre um grande inventor, um grande cientista e um louco que planejava coisas as pessoas não entendiam. E isso, é claro, criou também muitas dificuldades. Dizem que ao ler a carta, Edison o contratou imediatamente. Mais adiante, Tesla descobriria que seu empregador passaria a ser o seu pior inimigo e que seu sonho se transformaria em um pesadelo. Edison jamais cumpriria suas promessas. Foi muito conturbada sua relação infeliz com Edison, que o manteve sempre ameaçado, subjugado. Edison foi considerado herói nos Estados Unidos, mas para Tesla foi o grande inimigo. Ao negar um pagamento a Tesla, Edison se excusou, dizendo que seu funcionário não entendia o humor americano. Segundo o empresário, tudo havia sido uma brincadeira.
Tesla estava tão mal que decidiu demitir-se e acabou montando sua própria companhia elétrica. Nikola Tesla imaginou um mundo onde a energia fosse um recurso infinito. Uma coisa com a qual começaria a sonhar muitos anos depois. Nós o vemos nas caricaturas como os Jetsons. Toda essa imaginação coletiva que tinham do futuro, da imponderabilidade de que a energia era vasta. Para ele, a energia podia ser retirada das tormentas, das correntes de água, do sol e, inclusive, dos raios cósmicos. Essa energia poderia ser transmitida de maneira sem fio a qualquer dispositivo receptor. Veículos, casas e eletrodomésticos seriam alimentados sem a necessidade de baterias, cabos ou qualquer combustível. Tesla entendeu a energia como um elemento ao nosso redor, que podia ser transmitida e recebida através do espaço, não necessitando, inclusive, de condutores como o cobre. Seu sonho era poder aproveitar uma energia livre, sem barreiras e inesgotável. A torre Wardenclyffe, o projeto inacabado de Tesla, capaz de transferir eletricidade mediante ondas eletromagnéticas, caberia agora na palma da mão. Os telefones celulares que utilizamos hoje em dia talvez tivessem aparecido décadas antes, assim como os primeiros computadores. Nunca poderemos saber o que teria sido do mundo com Tesla se ele não tivesse sido menosprezado. Mas podemos imaginar. Necessitaríamos da fibra ótica para a internet? Como teria sido o desenvolvimento da rede se seu nascimento tivesse sido sem cabos? Na atualidade, na China, uma tecnologia conhecida como Li-Fi possibilitou a transmissão de dados da internet à distância através da luz. Com essa tecnologia, não vamos precisar de cabos e somente com um interruptor poderemos usar tranquilamente a internet. O legado de Tesla teria conectado a todos nós. Há casos similares ao de Tesla na América Latina, como do psicanalista brasileiro Norberto Kepp. Esse pesquisador, assim como Tesla, acredita que a energia é algo que nos rodeia. Ele disse que o vácuo é repleto de energia, e o próprio vácuo é a energia. Os planetas, o corpo humano, a matéria não se sustentam no universo por causa de forças intrínsecas à própria matéria, mas seriam sustentadas por uma energia que envolve a matéria. Dois engenheiros, César Sous e Roberto Frascari, decidiram pôr a revolucionária teoria do Dr. Kepp em prática, fabricando um motor muito versátil, que utiliza a energia que se encontra no ar e a matéria para o seu funcionamento. O motor Kepp pode substituir qualquer tipo de motor. Os que funcionam com velocidade, os que funcionam lentamente, os que têm maior torque, os que têm baixo torque e sempre com uma eficiência superior. Um motor que vai economizar de 70% a 90% da energia de que o Brasil precisa. O que é que impede ou evita que o motor Kepp seja conhecido e receba maior apoio? Podem me odiar à vontade, mas eu sou melhor. 20 anos atrás podia ser. Agora nós fazemos isso com nossos próprios recursos e é muito difícil a gente conseguir sócios ou investidores nesse sentido, porque há muitos interesses envolvidos. Imaginem quantos interesses, quantas empresas, quantas multinacionais estariam envolvidas. Parece que as dificuldades encontradas por esses pesquisadores são sempre as mesmas. Suas descobertas são vistas mais como ameaças do que como avanços? Temos uma fonte de energia que é inesgotável, que não é poluente. Na América Latina, uma descoberta pode estar à altura ou inclusive superar em sua revelação as anteriores.
Arturo Solis, um médico mexicano, conseguiu patentear uma bateria que funciona graças a um processo natural praticamente desconhecido. Descobriu uma reação química que era desconhecida no ser humano, mas que é uma fonte de energia que é praticamente infinita. Porque a melanina, na presença da luz e da água, produz eletricidade durante centenas e centenas e centenas de anos. Considerada comumente como um pigmento, a melanina pode conter a chave do futuro? A primeira vez que pude acender um LED com baterias de melanina foi em 2006. E esse LED continua aceso dia e noite. E está aceso e continuará, já que a melanina é a substância mais estável que se conhece. Como isso poderia chegar a afetar nosso mundo? O que precisa de energia, podemos corrigir com a energia da fotossíntese. Na realidade, todas as fontes de energia são úteis, mas esta vai nos permitir, pela primeira vez na história da humanidade, iluminar a Terra sem aquecê-la. E isso muda totalmente o panorama. Por que, então, não foram feitas mais pesquisas neste campo? O que está acontecendo na atualidade? E o que podemos fazer quanto ao futuro? A fotossíntese representa uma ameaça para os interesses de alguns grupos? Mas é claro que sim. Quais são os principais obstáculos que eles enfrentam ao patentear suas invenções? O primeiro país que me concedeu a patente foi a Rússia. E foram 4 anos. O advogado de patentes dos Estados Unidos uma vez me explicou que os Estados Unidos haviam demorado tanto porque estavam revisando a patente secretamente do Departamento de Energia da agência. O investimento que eu tive de fazer foi todo do meu bolso, do meu trabalho diário. Assim como esses pesquisadores latino-americanos, Tesla acreditava que a meta final devia ser o bem-estar humano. Ele agia sem pensar no custo ou no lucro que podiam ter essas invenções. Ele dizia, a energia existe, basta apenas utilizá-la. A história da humanidade progrediu a partir da descoberta de novos sistemas energéticos para melhorar sua qualidade de vida e começar a evoluir. Rudolf Diesel, embora talvez não fosse um revolucionário tão global quanto Tesla, também vislumbrou um mundo mais humano do que o que conhecemos hoje. Por causa de seu motor que funcionava com qualquer óleo, o petróleo poderia ter ficado relegado a um segundo plano, em uma concorrência muito mais prematura que a atual com os biocombustíveis. As energias fósseis são consideradas energias sujas, entre aspas. A exploração, a pesquisa, geram impactos ambientais adversos muito importantes e para a saúde também. Existem incertezas sobre a gravidade de tais efeitos, mas serão extremamente graves. O problema principal é que, assim como a AIDS, cometemos o erro agora, mas pagaremos muito mais tarde. Antes de morrer, Diesel prognosticaria o seguinte: o uso de óleos vegetais como combustíveis pode parecer insignificante hoje. Mas esses óleos podem se transformar com o tempo em combustíveis tão importantes quanto o petróleo ou o carvão o são em nossos dias. O próprio Diesel chegou a fazer alguns ensaios, alguns testes com o óleo de amendoim. O mundo de diesel teria sido similar ao Brasil atual. Com uma matriz energética diversificada e balanceada entre os hidrocarbonetos e os biocombustíveis. Nós temos a produção de combustíveis líquidos como etanol, como biodiesel, que são produzidos dessa forma sustentável. Indubitavelmente, se diesel tivesse recebido o apoio de quem precisava, teria transformado o uso da energia, porque teriam utilizado óleos vegetais em vez de petróleo. A atividade agrícola teria sido impulsionada seguramente pela natureza do combustível. Estaríamos utilizando o carvão do presente e não o carvão do passado. E além disso, teríamos um nível de poluição muito menor. Entrada da fábrica. Para entender o presente e poder planejar o futuro, primeiro devemos conhecer o passado. O nosso passado é obscuro.
A energia significa poder fazer as coisas. E todo mundo precisa dela, a quer e a deseja. O historiador e político inglês Lord Acton disse certa vez: o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Ninguém encarnaria melhor o conceito de poder absoluto que J.G. Rockefeller e seu monopólio energético, a Standard Oil Company. Uma corporação que nunca mais foi vista, capaz de controlar todo o mercado sozinha. O mercado do petróleo. O ouro já não era dourado, mas negro. Rockefeller tem a visão de criar a Standard Oil, que finalmente, depois de alguns anos, se transforma em um monopólio. Esse monopólio entrou em conflito com as leis dos Estados Unidos. E foi decidido dividir a empresa em várias empresas. Essas empresas, posteriormente, mudaram de nomes e surge então a Exxon, Mobil e Chevron. Posteriormente, foi acrescentada a Shell. Embora nem todas tenham a mesma origem, elas passaram a ser chamadas genericamente as Sete Irmãs porque eram realmente as empresas que moviam o mundo do petróleo. Pouco tempo depois do surgimento da indústria petrolífera, nasceria outra indústria energética, a elétrica. E dois homens se apropriariam dela: Thomas Alva Edison e J.P. Morgan. Edison fundou a Edison Electric Light Company, que logo se chamaria General Electric, com a ajuda de alguns dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. A General Electric é a única empresa das 12 originais do Dow Jones que aparece na atualidade depois de 117 anos. Forbes a considera a terceira maior empresa do mundo. Além de inventor, Edison foi um homem com uma marcante visão empresarial. E as ideias de Tesla bateriam de frente contra a dele, e, sobretudo, contra a ideologia de Morgan. Ele se importava apenas com o dinheiro e o poder. Tirava do caminho todo aquele que o atrapalhasse. Uma guerra estava a ponto de começar. A Guerra das Correntes. Edison e Morgan estavam dispostos a tudo para dominar o mercado. Mas Tesla lutaria para impor suas ideias. Diesel também decidiu enfrentar o poder, algo que poderia ter lhe custado sua própria vida. Eu quero muito ganhar de novo com a melhor pega no Bike Week do Horizonte. Quando o invento vai contra seus interesses, a máquina que domina a energia é capaz de tudo. No entanto, pesquisadores como Tesla e Diesel lutaram para impor suas ideias revolucionárias para melhorar o mundo, pondo em risco suas carreiras e suas próprias vidas. A história nos tem mostrado como foram formados grupos de interesses ao redor de tudo aquilo que é um recurso, como o petróleo e a eletricidade. Há muitos motivos pelos quais é muito difícil progredir no que se chama pesquisa e desenvolvimento. Os desentendimentos entre Edison e Tesla constituíram um claro exemplo das dificuldades que os inventores podem chegar a sofrer. A relação entre eles se torna muito difícil quando Tesla cria o sistema de corrente alternada. A princípio, Edison não lhe dava muita atenção. Sua soberba o impediria de prever o que estava a ponto de acontecer. E a história diz que ele estava trabalhando, fazendo furos em Nova York para estender os cabos de máquinas de corrente direta de Edison. Tesla não suportou nem o caráter, nem as tarefas, nem o trabalho para o qual o haviam designado. Então ele se demitiu. Tesla obteve ajuda de um engenheiro empresário que acreditou nas vantagens de seu invento. George Westinghouse. As vantagens que oferecia a corrente alternada em comparação com a direta eram enormes. E Thomas Alva Edison começou a sentir que perdia terreno diante de Tesla. Então começou a criar publicidade negativa sobre o invento de seu rival.
executando animais em público para difamar a corrente alternada. O que Edison fazia era terrivelmente diabólico. Ele eletrocutava animais ao vivo, em público, assim como uma espécie de circo. Apesar de tudo, Tesla e seu aliado Westinghouse ganhariam finalmente a guerra quando obtiveram o contrato para pôr os geradores nas cataratas do Niágara, recebendo tanta publicidade que Edison foi incapaz de sabotá-los. Conta-se que, até 1910, 1912, o Comitê de Prêmio Nobel de Física havia postulado a Edison e a Tesla para o Prêmio Nobel de Física. O que se diz é que nenhum dos dois aceitou dividir o Prêmio Nobel e a decisão foi então para nenhum dos dois. Tesla ainda teria que lidar com um inimigo muito mais poderoso. J.P. Morgan. Rudolf Diesel também se chocaria com os interesses de duas indústrias gigantescas, a petrolífera e a militar. Havia nascido na França, havia passado a infância na França, foi mandado aos 12, 14 anos para a Alemanha. Então ele não estava casado com uma nação. Ele poderia aceitar a proposta da Inglaterra ou da França, que lhe ofereciam implementar seus motores em submarinos, e os alemães queriam adiantar-se a isso. O motor de diesel não só era muito mais eficiente energeticamente que o resto dos motores de sua época. Tinha a característica que podia funcionar com um combustível que podia ser obtido de vegetais. Isso dava ao motor diesel uma grande vantagem, mas, ao mesmo tempo, atrapalhava o crescimento econômico que as petroleiras poderiam projetar a partir da venda maciça das naftas. A Primeira Grande Guerra estava a ponto de ser conflagrada, e os interesses pela produção de motores eficazes para caminhões, tanques e barcos eram prioritários. Quando passaram a utilizar o motor diesel tanto para caminhões quanto para tanques de guerra, os veículos não paravam de funcionar, mesmo que todo o motor ficasse submerso na água. Bastava que a admissão e o escapamento ficassem fora. Os motores de diesel, devido às suas características, eram usados nos temidos submarinos alemães. A arma mais poderosa naquele momento. O inventor ignorava os perigos a que estava a ponto de se expor. O caso diesel é interessante porque mostra de que maneira, apesar das conspirações, finalmente a tecnologia pode terminar por se impor. Apesar de gozar de um gênio excepcional, Tesla, o inventor do século XX, como passou a ser chamado, terminou seus dias ignorado e esquecido. Sua queda começou quando o financiamento de suas pesquisas ficou nas mãos de J.P. Morgan, o sócio de Edison. Morgan percebeu o potencial que tinha a transmissão de ondas de rádio e decidiu financiar Tesla em seu projeto de construção da torre Wardenclyffe. Mas Tesla não só queria transmitir ondas de rádio com a torre, mas também eletricidade sem fio, capaz de ser usada por qualquer um, onde quisesse. Isso chocava diretamente com os interesses de Morgan. Como isso interferiria em seu negócio? Morgan tinha um monopólio sobre o cobre com que eram fabricados os cabos. De nenhuma maneira iria permitir que a pesquisa de Tesla progredisse. Ao ficar sabendo das intenções de Tesla, J.P. Morgan detém imediatamente o financiamento e logo a torre é demolida, prejudicando a reputação de Tesla para sempre. Além disso, seu laboratório foi saqueado e seus planos desapareceram. Tesla passou seus últimos anos marginalizado pelo mundo da ciência. Tudo o que ele fazia era alimentar as pombas. O inventor acabou se refugiando na suíte 3327 do Hotel New Yorker.
Aos 86 anos de idade, morria na suíte do hotel, completamente sozinho. Em tal condição, falecia um dos mais brilhantes cientistas contemporâneos. O certo é que para o mundo naquela época, era como se Tesla tivesse morrido há muito tempo. Sempre prejudicado por Edison e sua máquina de relações públicas, nunca teve seu merecido reconhecimento. Poucos dias depois, uma camareira o encontra morto no hotel de Nova York, onde vivia, e liga para o FBI. Naquela época, Hoover era o diretor do FBI e ele ordena que todos os pertences de Tesla sejam recolhidos imediatamente. E desde aquele momento, tudo relacionado a Tesla passa a ser top secret nos Estados Unidos, inclusive seu nome. Isso nos ocultou o verdadeiro alcance de seu legado. Tesla ficou totalmente ignorado. Ele saiu dos âmbitos universitários, acadêmicos, teóricos, filosóficos, não aparecia. Até que outra vez, estendendo sua pesquisa, e a importância de tais pesquisas é que outra vez voltou a nascer um mito e a história desse gênio da humanidade. Na era da informação, é cada vez mais fácil ter acesso ao conhecimento. Talvez hoje, o encobrimento não seria tão simples quanto antes. Já não se pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Bem, também não se pode adiar e frustrar uma contribuição valiosa para sempre. Antes de morrer, Tesla disse enigmática e profeticamente: o presente é deles, mas o futuro pelo qual realmente trabalhei é meu. A quem se referia Tesla quando disse eles? Nunca saberemos se eles tiveram algo a ver com os misteriosos eventos que ocorreriam com diesel. Rudolf Diesel subiu a bordo do vapor Dresden com a intenção de reunir-se com empresários que fabricavam seu motor em Londres. Naquela noite, jantou no restaurante do barco e retirou-se ao seu camarote por volta das 10 da noite, pedindo que o chamassem às 6h15 da manhã do dia seguinte. Pela manhã, Diesel não respondeu. Ninguém da tripulação tinha notícias dele. Dias depois, outra embarcação de origem holandesa encontrou o corpo sem vida de Rudolf Diesel flutuando na embocadura do rio Escalda. Em seguida, disseram que havia sido suicídio, pois se dizia que o cientista tinha problemas financeiros e de depressão. A morte que Diesel sofreu pode ter sido tramada por interesses do petróleo ou talvez por serviços de inteligência alemães ou ingleses. É possível encontrar o motivo de alguns alemães malvados que o queriam morto, com certeza. Que as circunstâncias de sua morte não foram as mais normais. As pessoas costumam morrer na cama. Rudolf Diesel começa com seu projeto em 1899. Em 1913, amanhece flutuando em um rio. Então, não há muito o que pensar, não, dos grandes interesses que existem no petróleo. O certo é que ele desapareceu, mas sua vida não. Qualquer que seja o motivo, Rudolf Diesel não viveu para ver o desenvolvimento de seu engenhoso invento. E nós jamais poderemos saber qual de suas teorias é certa. Antes de morrer, Diesel deixou por escrito sua visão de um futuro em que o petróleo não seria a indústria dominante. Ele viu um futuro com combustíveis alternativos. Uma visão que é amplamente compartilhada por especialistas na América Latina. A América Latina tem a matriz energética mais limpa do mundo. Mas o motor de diesel, em princípio, funcionava com uma ampla variedade de combustíveis. Após sua morte, os motores diesel só se desenvolveram para funcionar exclusivamente com derivados do petróleo. Casualidade? Conspiração? Ou oportunismo? Um multimilionário se suicida, cai no rio
isso tudo pelo dano que o dinheiro ia lhe causar? Não, eu acho que a teoria da conspiração é muito bonita, muito romântica e muito atrativa e que deve ser explorada. Mas não temos nenhuma prova, não tivemos nunca nenhuma confissão de um alemão, não tivemos nunca nenhum testemunho de nenhum fato criminal. Alguém o empurrou pela borda, ou talvez ele tenha saltado, não sabemos. Talvez nunca saibamos a verdade do que aconteceu a Diesel. Mas sabemos que ele não foi o único que sofreu um destino misterioso e trágico. Defensor da fusão a frio e da energia livre, Eugene Malov também teve um final tão dramático quanto suspeito. Por que certos inventos progridem e outros não? O que há por trás das mortes de alguns pesquisadores? A história da energia está marcada por traições, sabotagens, vítimas fatais e uma grande dúvida: quem controla realmente nosso destino? O poder que as grandes indústrias energéticas controlam conta com uma capacidade econômica descomunal. Seríamos capazes de reagir contra uma máquina assim? Pode alguém demonstrar sua existência? Eu acho que é uma conspiração contra o interesse do público em geral. São essas empresas que consideram que há uma conspiração que vem de fora e de que tentam realmente mudar as coisas ou buscar fontes renováveis de energia. A indústria de hidrocarbonetos tem uma grande vantagem hoje em dia. O campo não está bem nivelado. Favorece uma indústria que já existe há muito tempo e está trabalhando para manter esse poder. O que pode fazer um único indivíduo contra uma máquina assim tão grande e eficaz? É provável que esse indivíduo não consiga mais do que acabar na falência, desacreditado. Eugene Neff Malov tentou reverter a forma com que concebemos a produção energética. O futuro era, segundo ele, a fusão a frio, uma reação nuclear à temperatura ambiente, onde dois núcleos atômicos se fundem para formar um maior, liberando uma grande quantidade de energia. Isso supõe uma fonte de energia inesgotável, econômica, limpa e ao alcance de todos. Malov defendia a fusão a frio conseguida por Stanley Pons e Martin Fleischmann. No ambiente universitário, etc., foi uma grande comoção. Em condições diluídas e com um sistema muito doméstico, eles conseguiram demonstrar e publicar que se gerava uma energia com um fenômeno de fusão de hidrogênio e hidrogênio a hélio, mas que ocorria em forma diluída, com os hidrogênios que estavam na água. O mundo, asseguravam, seria um lugar completamente diferente. Uma dona de casa seria capaz de produzir em seu lar uma enorme quantidade de energia de forma segura, barata e limpa. Seria como ter um reator nuclear, do tamanho de uma caixa de sapatos, abastecendo a todas as necessidades de uma família média. No entanto, o mundo acadêmico duvida da capacidade de reproduzir o fenômeno da fusão a frio. Assim como também questiona a veracidade dos inventos de Stanley Meyer e Paul Pantone. Pantone tinha um interesse além de qualquer crise econômica para desenvolver seu invento. Muito tempo antes de transformar-se em um tema tão popular como em nossos dias, Paul já pensava em conseguir um processo de combustão que reduzisse a poluição. Queria criar um motor que cuidasse do ambiente. Assim, ele visualizou o JIT. Um homem que simplesmente queria deixar uma impressão melhor quando partisse que a que encontrou ao chegar. Esse é um sentimento que, com certeza, eu apoio. Segundo Pantone, neste preciso momento poderíamos modificar qualquer motor para que, em vez de gasolina, funcionasse, em sua maioria, com qualquer líquido. E só utilizaria uma pequena porcentagem de combustível convencional para a partida. Seu segredo, o plasma criado a vácuo. O que realmente ele desenvolve é o que chamam os engenheiros químicos um reformador de plasma. O plasma, muitos o identificam como o quarto estado de agregação da matéria. Parte da base de que o combustível pode ser mais bem condicionado para fazer a combustão. O agregado de água em alguns motores de combustão interna pode chegar a produzir diminuição na poluição.
Nós temos que atender a uma nova restrição. E essa restrição tem a ver com a emissão de dióxido de carbono. E isso é uma coisa que com certeza tem que chegar a zero. Poderiam os motores de Pantone mudar o panorama de cidades como México e Santiago do Chile, melhorando a vida de milhões de pessoas? Há alguém nessas cidades que já está fazendo algo e não sabemos. Luiz Carlos Queiroz é um inventor mexicano que começou a sonhar com isso há alguns anos. Quando menino e via um carro funcionar, quando passava um carro levando pessoas, eu me admirava em pensar quem poderia imaginar como um carro funciona. Depois de estudar administração e trabalhar arduamente, o empreendedor mexicano por fim contava com os recursos para levar a cabo sua visão. Bom, chegou o momento, no ano 2000, precisamente em que ele disse, bem, eu quero realizar o meu sonho. A primeira coisa que queríamos fazer era um transporte público onde se levasse as pessoas, mudando o famoso bicitaxi por um veículo elétrico, já que o trabalho dos bicitaxis é um trabalho totalmente desumano. São 8, 10 horas, naquele pedacinho, sentado. E além disso, levando 200 quilos, pelo menos, é desumano. O carro Q finalmente estava pronto. Seu projeto era simples e prático. Por que então as autoridades não deram maior impulso a esse invento, que parece resolver uma problemática tão evidente? Os diferentes governos no México não demonstravam interesse em desenvolver energias sustentáveis. Falam de ecologia, mas a realidade é que quando nos aproximamos desses não, é melhor procurar outro empreendedor que invista. Por não haver leis para veículos elétricos, logicamente eles não podem circular antes que saiam as leis. O que é ridículo. O que impede que governos levem a cabo políticas para favorecer o meio ambiente de forma sistemática e mais eficiente. São setores inicialmente conservadores e que precisam fazer políticas de incentivo para que se decidam a fazer os investimentos para que aquela tecnologia mais eficiente de fato aconteça com os benefícios para a sociedade. Deve haver governos que estejam gerando normativas, benefícios para que as empresas invistam e também para dar lugar aos empreendedores. O tempo do governante é de 4, 5, 8 anos no máximo. Nesse tempo, ele necessita de renda rápida. Não lhe importa que dentro de 15, 20, 100, 1000 anos se deva estar pagando ainda os passivos ambientais e sociais que foram gerados por essas rendas que ele captou. Aqui está a incoerência dos tempos do governante, dos tempos da política, dos tempos da natureza. Podem me odiar à vontade, mas eu sou melhor. 20 anos atrás podia ser. Ao invés de discutir... No caso de Eugene Malov, ele denunciava que uma comunidade científica com fortes interesses havia feito todo o possível para menosprezar, através da mídia, sua campanha a favor da fusão a frio. Malov quis mostrar ao mundo um invento que revolucionaria a maneira com que concebemos a energia, proporcionando-nos a tantas vezes imaginada energia livre. Mas, por acaso, era isso que desejava a comunidade científica? No caso de Malov, evidentemente a comunidade científica, nesse momento, jogou por terra seus projetos. É compreensível, considerando que essa era uma ideia revolucionária. Malov decidiu fundar a sua própria organização para a pesquisa da fusão a frio e as energias alternativas. Inclusive, escreveu uma carta à Casa Branca, expressando a sua fé absoluta no futuro da fusão a frio. Houve um vácuo, nesse momento, no qual ele não foi escutado, como tantos outros. Mas alguém não o ignorou. E Malov começou a receber ameaças para que parasse com sua pesquisa, ou sua vida correria perigo. Eugene Malov foi assassinado a sangue frio. Horas mais tarde, encontraram sua Dodge Caravan abandonada em um estacionamento em Preston. A
polícia informou que havia evidências de resistência, o que indica que Malov enfrentou seus agressores. O caso foi considerado como intenção de roubo. Será casualidade que nada da casa tenha sido roubado? Seus avanços eram vistos como a solução energética do mundo e, por motivos desconhecidos, ele foi morto. No mínimo, afetou certos interesses. Eles tentaram tirar Malov dali e levá-lo para outro lugar. Atualmente são realizadas diversas experiências vinculadas à fusão a frio até por parte da própria NASA. Era por acaso Malov uma peça-chave em nossa era para a fonte de energia alternativa? Poderia isso desagradar alguém? O caso de Malov teve alguns pontos em comum com o de Stanley Meyer, inventor do motor a água. Além de ter de lidar com a difamação pela mídia, Meyer foi processado por 2 investidores que diziam que foram enganados. Durante o julgamento, o pesquisador nem ao menos teve a possibilidade de pôr à prova seu invento para demonstrar sua inocência. O tribunal o considerou culpado e o condenou a pagar um total de $25 mil. Segundo Meyer, um personagem obscuro, representando interesses do Oriente Médio, aproximou-se dele com uma proposta. Ofereceram a extravagante soma de $1 bilhão em troca da venda da sua patente para, em seguida, fazê-la desaparecer. É difícil falar porque você pode pensar também que não desenvolver uma tecnologia nova, você pode estar deixando de ter um mercado novo de um produto com um valor superior e que você poderia, inclusive, ganhar mais. Mas para Meyer, sua invenção do motor a água era um aporte para a humanidade, não um negócio. Assim, ele recusou as ofertas. A partir daí, Meyer denunciou que recebia ameaças telefônicas. Estaria alguém se empenhando em evitar que suas descobertas ficassem conhecidas? Muitas o vídeo que Stanley foram Meyer usou criadas para de mostrar maneira à simples sociedade para seu invento aproveitar a energia rapidamente deu a da volta ao água. mundo. Por exemplo, essa tecnologia está aproveitando o poder que a água nos oferece. Este injetor de água que nós vemos aqui hoje nos dá uma forma muito econômica de conversão e faz com que um automóvel convencional funcione com água normal. Todas as grandes empresas, os grandes interesses nunca tocaram o coração para defender a vida de um ativista ou de um inventor. São perseguidos, assediados e mortos. O motor a água, criado por Meyer, poderia ter revolucionado o cenário energético mundial. Talvez por isso seu desenvolvimento foi truncado pelo dramático destino de seu inventor. Eu quero muito ganhar de novo com a melhor pega. No Bike Week do Arizona, eu ganhei no... A história por trás do desenvolvimento energético inclui traições, sabotagens e perseguições àqueles inovadores que, com seus inventos, ameaçam o poder. Esses pesquisadores sempre sofrem misteriosos acidentes. Há uma conspiração contra aqueles que querem melhorar o mundo? Até onde é capaz de chegar o poder quando se sente em xeque? Stanley Meyer propunha o uso de um simples adaptador para abandonar os hidrocarbonetos por completo. Através de um processo de eletrólise, as moléculas da água se separariam, liberando o hidrogênio para ser usado como combustível. Só havia um pequeno problema com a sua criação. Ela violaria as leis da termodinâmica. Algo que não o impediu de desenvolver seu invento e, inclusive, fazer demonstrações em público. Um carro que se alimenta de água e que não consome combustíveis, acho que afeta interesses brutais e paradigmas energéticos com repercussões que, no mínimo, teria mudado todo esse cenário energético que hoje em dia estamos padecendo e estamos contaminando. Stanley Meyer jantava em um restaurante em Grove City quando se encontrava à espera de uma reunião com investidores belgas.
Talvez ele não tenha sabido entender de alguma maneira que a sua sentença de morte poderia significar esse choque de sistemas que ele propôs. Foi um erro, talvez político. De acordo com a versão dada por testemunhas, em pleno jantar, Meyer sentiu-se sufocado. Deu um salto em seu assento e fugiu para o exterior do restaurante, gritando que o haviam envenenado. Os clientes e empregados do lugar o encontraram morto no estacionamento. Nunca chegou ao carro e também não chegou a realizar seu sonho. Se estivessem certas as afirmações de Meyer, o mundo não teria de enfrentar a perspectiva de um apocalipse energético por escassez de recursos. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Uma fonte praticamente inesgotável de energia. O hidrogênio pode ser uma fonte inesgotável, porque o hidrogênio é retirado da água. O hidrogênio se apresenta como um portador de energia capaz de ser transportada, ser utilizada no momento necessário e ser armazenada para os tempos de escassez. O hidrogênio é um combustível limpo. É o combustível mais limpo porque não gera dióxido de carbono. E sua combustão, uma vez que gera energia, transforma o hidrogênio em água. Somos conscientes do que acontece ao nosso redor? Foram desacreditadas tecnologias mais avançadas que as que temos à nossa disposição? Nesse caso, quem financiou os estudos científicos que as desautorizam? Temos pesquisado de onde vêm esses estudos, quem está pagando para que os cientistas participem de tudo isso. E isso sai de uma indústria. Talvez veja a indústria do combustível renovável como um desafio. Do que nos privaram? Por que nossos governos não disseram nada a respeito? É muito fácil sentar-se e ter o tempo todo muitíssimo dinheiro, receber todos os dias muitíssimo dinheiro de petróleos mexicanos como parte de seu orçamento e o resto importa muito pouco. E é aí que estamos realmente envolvidos na América Latina e que claramente há grupos que estão no poder, que preferem o lucro rápido, sem levar na devida consideração os custos ambientais e sociais que muitos desses projetos podem ter. O que aconteceria se os pesquisadores recebessem grandes somas de dinheiro para desenvolver seus inventos? Se houver algum lucro, as coisas se fazem sem nenhum problema. A candidatura brasileira à Copa do Mundo resultou que em Brasília fosse construído o primeiro estádio de futebol totalmente autônomo em termos energéticos e com zero de emissões. Este projeto tem uma característica única. Eu creio que, no atual momento, talvez seja o mais importante estádio até então construído. A nossa preocupação foi desenvolver uma arquitetura que reduzisse todos os custos para a manutenção do estádio, e isso ao longo de todo o tempo. O estádio se abastece de energia solar. Além disso, uma membrana no teto se encarrega de reter a poluição que é produzida no lugar. Suas zonas verdes se abastecerão de água recolhida da chuva. E todos os seus espaços estarão habilitados de maneira que entre grande quantidade de luz natural. Por isso é que eu afirmo que realmente esse projeto é hoje, sem sombra de dúvida, o mais moderno, o mais, tecnologicamente falando, o mais completo. Talvez nas próximas Copas do Mundo e, Olimpíadas e etc., isso possa ser incorporado nos novos estádios. Segundo se fala sobre Paul Pantone, quando ele criou seu processador multicarburantes, JIT, se viu rapidamente angustiado por uma série de manobras legais para acabar com seus avanços. Seu pai foi o primeiro a adverti-lo sobre o risco que ele corria.
Pantone chegou à casa de sua família com um carro cujo motor havia sido modificado por ele. He froze, turned around, looked at me, and he said, "You're running on water?" "Yeah. Give me the keys to my house, the gate, and the garage, and get off my property. I disown you." I said, "What?" "They'll kill you. And anybody who knows how to run on water will be dead." Quanto faltava para que Pantone ouvisse o conselho de seu pai? Não o matam no início. Isso seria muito fácil. Primeiro fazem da sua vida um inferno. Pouco depois de conhecer o DIT, um diário local publicava a notícia de seu invento. De acordo com o relato de Pantone, um ano mais tarde ele recebia a chamada de um representante de uma empresa petrolífera do exterior que exigia a venda dos direitos de seu sistema. A recusa de Pantone transformaria sua vida em um inferno. So I called the same newspaper or the TV reporter up at the news station, and I said, "I have a story better than yesterday's. I've got ex-governors and I've got other people on tape-recorded phone calls threatening my life. They're going to murder me if I try to pursue my dreams." He said, "Mr. Pantone, I don't know anybody that would like to cover that story, because if we do, we will never have a job again." O dinheiro da conta dele desapareceu misteriosamente. Durante os anos seguintes, várias propriedades de seu negócio imobiliário foram vandalizadas. Paul Pantone conta que posteriormente receberia um novo telefonema aterrador. Com o apoio de seu filho, resolveu fazer frente a muitas das ameaças e impedimentos legais que puseram em seu caminho. Mas ainda não sabia que o pior estava para acontecer. A história diz que seus sócios acabaram enlameando a empresa em desenvolvimentos não muito santos. Seria o estado de Utah o lugar ideal para iniciar um processo legal contra Pantone e assim levá-lo à miséria? Imediatamente o privaram dos seus direitos civis. Tesla, Pantone, Diesel, Malov, Meyer. Valeu a pena o esforço desses homens em enfrentar as adversidades ou os inimigos que se opuseram aos inventos revolucionários e que alcançaram seu objetivo obscuro? Podem me odiar à vontade. A energia sempre foi um recurso-chave na história do homem. No entanto, tecnologias que melhoram seu uso muitas vezes são menosprezadas pelos que controlam a indústria. Vivemos em um engano monumental. Após criar um revolucionário motor ecológico, Paul Pantone conheceria na própria carne o perigo de ameaçar o poder por trás da energia. O mundo geralmente celebra tudo aquilo que represente um avanço para a humanidade. Os inventores mais criativos, no entanto, muitas vezes são dificultados no desenvolvimento de suas obras. O primeiro problema que tem os sonhadores, eu diria que é como acreditamos tanto no que vamos fazer, pensamos que as outras pessoas também vão vê-lo positivamente. Meu primeiro equívoco foi acreditar que conseguir o carro e fazê-los funcionar, todos iam querer ajudar. E todo mundo ficaria feliz. Na verdade, o que necessitamos é de um grande salto. O que necessitamos são milagres energéticos. E quando uso a palavra milagre, eu não quero dizer que seja impossível. O que eu estou falando é que nós precisamos desse grande salto imediatamente. No México, José Antônio Urbano Castelán trabalha no campo da energia solar para alcançar esse nobre objetivo. Gosto de um reator nuclear que se encontra a 150 milhões de quilômetros e que nós chamamos de Sol. Por que, se no México temos tanto Sol, não exploramos como tal? Sim, temos muito petróleo. É verdade que extraí-lo nos custa $3 e podemos vendê-lo a 90. Mas é um recurso finito e que contamina. Pensemos que, por exemplo, uma única hora de energia solar tem a energia necessária para abastecer o mundo todo por 1 ano.
É verdade que não temos nem o conhecimento, nem a tecnologia para aproveitar essa energia. Por isso, a palavra-chave é inovar. As estufas solares de Urbano Castellan são uma alternativa única para aproveitar a energia térmica do sol. Como funciona a estufa urbana? Tem 610 espelhos. São espelhos planos. Estão posicionados de tal forma que todos incidem em um ponto. Ali temos uma serpentina pela qual estamos fazendo circular o IT reciclado de detrito. Nós o aquecemos a 300 graus e então podemos dispor desse calor latente, captado com o sol, para cozinhar nossos alimentos. O alimento básico na zona rural, não eletrificada e suburbana das grandes cidades, que exige um alto consumo energético. Podemos retirá-lo do sol com uma vantagem: zero emissão de CO2 na atmosfera. A energia solar é muito variada porque me permite aquecer a água, permite produzir a eletricidade e me permite gerar calor de processo com as estufas que desenvolvemos para dar o que é necessário para o cozimento. A crise climática é cada dia mais evidente. O que falta para que se faça uma advertência definitiva sobre o perigo que isso representa para o homem? Temos um panorama de água contaminada, temos um panorama de solos contaminados e se permitirmos que contaminem a água e o solo, permitimos que se contamine o alimento. Não é uma especulação. Já existem muitos dados técnicos. O cenário otimista seria que a sociedade em geral tomasse consciência e dissesse: embora eu tenha hidrocarbonetos, não posso continuar queimando-os e vou passar para as transições energéticas nobres, porque cada vez somos mais, cada vez consumimos mais energia e cada vez estamos extraindo mais recursos não renováveis. Por que achamos que temos o direito de retirar tudo hoje? E por que achamos que temos o direito também de contaminar a água e o solo de todos os seres humanos que vêm daqui por diante nessas zonas mineiras? Quem nos deu esse direito? Esses são os elementos de reflexão de que necessitamos. Devemos insistir que, contra a mineração, os efeitos da contaminação em escala humana são para sempre. O petróleo, o carvão, o gás natural foram uma revolução na época da Revolução Industrial. Não são mais. Este é o momento de gerar uma nova revolução. Temos que gerar a revolução do século XXI, que é a revolução da sustentabilidade. E quando falo disso, falo da sustentabilidade econômica, social e, naturalmente, de um novo sistema energético, que esteja baseado no uso das energias alternativas. Paul Pantone também imaginou um planeta diferente, onde os carros funcionassem com o DIT, o seu sistema. Este adaptador seria capaz de fazer funcionar qualquer veículo com 80% de água como combustível. Mas o sonho de Pantone se transformou em pesadelo. Isso de poupar 80% de combustível, quando eu, petroleiro, fiz meus grandes investimentos e estou fazendo perfurações, acaba com meus esquemas de recuperação de investimento. Então começo a subjugar Pantone como um louco para que sua ideia comece a afundar. Os testemunhos próximos a ele contam uma experiência arrepiante, talvez a maior de todas. A forma pela qual foram tratados, a forma com que Paul Pantone foi tratado, para mim, é uma abominação. Seu destino foi o pior lugar em que um homem pode terminar. Um hospital psiquiátrico. Os médicos determinaram que deveriam medicar Pantone. Durante 3 meses, ele deveria receber fortes psicotrópicos com a desculpa de voltar a deixá-lo competente, segundo eles. Na luta para libertá-lo, foram apresentadas 2 provas psiquiátricas que confirmavam sua estabilidade mental. Soube que não consideraram as provas e nem ao menos teve uma legítima defesa. Pantone estava definitivamente condenado. Well, I'd broken my foot on about the 3rd month I was there. And instead of fixing it, they just put me in a wheelchair. When I couldn't walk anymore, that was it. Put him in a wheelchair. Still didn't want to fix it. They drilled out every tooth. Then they had to go in and cut the gums. And when they saw teeth growing in again, they got really upset. So then they took me to a surgeon, and they ground down the bone, and then sewed it all back up. Ele sofreu muitas pressões e várias torturas psicológicas.
E terminaram fazendo com que ele merecesse o lugar onde estava. Embora resistisse e não tomasse seus medicamentos por temer ver afetadas suas faculdades mentais, o futuro de Pantone se desenhava nele. Pressentia que não ia durar muito mais tempo. Toda a esperança parecia perdida. Finalmente, seu filho David conseguiu chamar a atenção de um senador. Ao ver a falta de assistência médica e as condições em que Pantone se encontrava, o congressista entrou imediatamente em ação. Albuquerque, Novo México, setembro de 2013. Isso vai na minha mesa, no lado direito. Paul Pantone foi libertado no dia 25 de maio de 2009, com a condição de abandonar o estado de Utah. Eu me senti traído. Contratei um advogado após outro. Passei por 12 ou 13 advogados. Todos levavam o meu dinheiro. Diziam que me representariam, mas depois voltavam e me diziam: a única forma de representá-lo é você me dar sua patente. E isso não ia acontecer. Enquanto a crise climática cresce, o poder por trás da energia usa todos os seus recursos para manter seu domínio. Qual é o caminho para sair dessa encruzilhada? Quem são os novos pesquisadores? E o que estão fazendo para mudar o mundo? Eles sabem que arriscam tudo, inclusive suas próprias vidas? Você é um viciado. Com certeza. Você não assusta as pessoas quando fala. A história da energia esconde sabotagens, traições e mortes duvidosas. Certos inventos são consagrados enquanto que outros caem no esquecimento. Quem são os pesquisadores que, apesar de tudo, lutam contra o poder, embora suas vidas estejam em risco? Pantone, Meyer, Malov, Diesel e Tesla parecem ter vivido na própria carne a presença do poder. Nunca poderemos ter a certeza. Seremos nós também vítimas, sem saber? O que nós podemos fazer se o poder por trás da energia é tão grande? Ou só nos fizeram acreditar nisso? Temos menosprezado nossa capacidade de conseguir mudanças? E o papel dos cidadãos é fundamental. Nós precisamos entender que as pessoas têm o poder, o povo é quem tem a última palavra. Temos que conseguir maiores fundos para a pesquisa. Necessitamos dos incentivos do mercado. Necessitamos difundir a mensagem. Um avanço energético, com toda certeza, é o mais importante. Nunca antes foi mais fácil conseguir isso. Graças a tecnologias digitais, o fluxo de informação é tal que a censura é praticamente impossível. Mas entre tanta informação, onde procurar? Por onde começar? A 17 quilômetros de Abu Dhabi, está sendo construída na atualidade uma cidade cujo abastecimento energético provém unicamente de energias renováveis, somando-se a altas tecnologias de aproveitamento que são projetadas para não haver qualquer poluição. Exemplos como o da cidade de Masdar seriam muito interessantes se pudessem ser reproduzidos em todo o mundo. Estima-se que 90% da eletricidade que se use será solar. E o resto será gerado por meio de incineração de dejetos. Os carros tradicionais serão substituídos por carros elétricos. Grandes cidades que estão distribuídas em diferentes países do mundo dificilmente poderiam rapidamente ser transformadas em cidades não contaminantes e autossustentadas, como seria desejável. Investimentos como o da cidade de Masdar, em Abu Dhabi, e o Estádio Nacional de Brasília, nos demonstram que, quando existe o interesse econômico, é possível solucionar nossas necessidades mais urgentes. A
Acho que o que está acontecendo é que agora as pessoas começam a tomar consciência de que as energias alternativas não somente são boas para o planeta, mas além disso podem ser rentáveis. E pode haver um negócio. E precisamos que isso aconteça. Estamos às portas de poder conquistar essa massa crítica. Nós mesmos também mudaremos nossa maneira de ver o mundo para viver uma nova humanidade, para viver as energias limpas, para viver novas economias e aproveitando as energias que efetivamente são infinitas, que o universo nos oferece, mas aproveitando-as de uma maneira mais amorosa e coletiva. Aplicar isso de forma maciça vai levar tempo. Vai ser um tempo muito bem empregado. E, além disso, muito interessante porque estamos abrindo um novo panorama, completamente diferente. Temos novos desafios para resolver para os próximos 1000 anos. Na verdade, nós somos o problema. Somos nós que geramos a crise ambiental. E é importante tomar consciência disso. Não há como jogar a culpa nem nas empresas, nem nos governos. Somos nós. O importante é assumir essa responsabilidade. Porque os governos fabricados por essas empresas, por exemplo, quem os usa? Somos nós. Então, nós somos o problema, mas também somos a solução. Há pessoas, pelo que sei, que baixam planos da internet e os aplica e funcionam. Na verdade, com muitas inovações também acontece isso. Assim, não é nada melhor que democratizar os conhecimentos dessa maneira. Todos esses inventos, muitos dos quais podemos baixar hoje através da web, não mostram outra coisa além da grande capacidade criativa do espírito humano de melhorar a qualidade de vida. E isso se faz a partir de ideias, desenvolvimentos, alguns dos quais chegam a um porto seguro e se transformam em verdadeiras realizações tecnológicas. Felizmente, o futuro que Tesla, Maloof, Diesel, Meyer e Pantone vislumbraram poderia estar cada dia mais perto de ser realizado. A Tesla Motors produz na atualidade veículos elétricos de alta gama. Mas o desejo dessa empresa, criada em homenagem ao homem que mais lutou para pôr a energia ao alcance de todos, é chegar ao mercado maciço com um automóvel de preço acessível. Poderíamos estar diante da fagulha que dispara a revolução que Nikola Tesla sonhou mais de um século atrás. Eu costumava participar de um jogo com meu filho menor, David. Eu lhe dizia, preciso que você me diga qualquer invento que você imagine, qualquer coisa que se lembre. Diga-me uma coisa muito original a partir da sua imaginação. Eu fiz isso até ele completar 11 anos e meio. Ele não só me deu 21 inventos em 10 minutos, mas também me contou como seriam os comerciais para lançar cada um. Meu Deus, que foi que eu criei? Eu perguntava a mim mesmo, será possível fazer com que uma criança de 11 anos lance ideias sem mais nem menos? Por que não estamos animando as crianças a serem inventores, em lugar de dizer-lhes que só podem fazer o que diz o livro? Talvez, como enunciam, o futuro será muito diferente do que a humanidade sonha. Os transportes serão outros. As economias e os governos sofrerão mudanças. E as energias limpas ganharão terreno. O importante é saber que no universo, a energia reina em tudo, inclusive no homem. O único capaz de modificar sua própria realidade. Poderemos algum dia encontrar uma fonte de energia que substitua o petróleo? Que destino terão os que dedicam sua vida a pesquisar teorias que vão contra os interesses mais poderosos? As dúvidas crescem, mas o tempo está acabando.